Olá, bem-vindos à nossa primeira aula do módulo 1. Esse é um módulo sobre teoria, só que eu vou começar trazendo essa teoria de um jeito mais dinâmico para vocês, com uma atividade. Então vocês devem ter visto que tem um PDF para baixar embaixo da aula. Quem não baixou, pausa, vai baixar agora. Quem já baixou e está com o papel na mão, ótimo, não é exatamente agora que a gente vai usar, mas é importante. Se não conseguir baixar porque está vendo no celular e tal, é importante que enquanto eu esteja lendo os trechos que estão nesses papéis, vocês prestem muita atenção. Combinado? Para começar essa aula, então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses quadros que vão aparecer agora. Quem aqui já viu um quadro desses ou até já usou um quadro desses? Eu tenho certeza que pelo menos visto alguma vez na vida, vocês viram. O que são esses quadros? Eles são tabelas de avaliação que muitas escolas usam hoje, até hoje em dia. Eu já fiz pesquisa inclusive no Pinterest, já encontrei um monte. Esses têm carinha, emoji para identificar o que a criança faz ou não faz, que normalmente são 3 categorias: satisfatório, insatisfatório e plenamente satisfatório. E as habilidades, enfim, os objetivos da professora. E aí, quando eu mostro normalmente essas tabelas durante as formações de professores para as professoras, eu pergunto: por que vocês acham que as escolas usam esse tipo de tabela, ou as escolas de vocês, porque tem muita gente que usa essas tabelas? E as respostas que eu obtenho normalmente são: porque a escola acha que é mais fácil assim, ou porque é um jeito de a coordenação controlar melhor o que está acontecendo com cada criança. Enfim, a gente ouve várias justificativas. E quando a gente pergunta por que a tabela em vez do relatório, aparecem muitas justificativas, gente, mas nunca ninguém pensa que por trás desses documentos, né, que materializam um processo de avaliação, existe uma concepção de avaliação. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Existem basicamente 2 concepções de avaliação: a avaliação classificatória e a avaliação formativa. O que é a avaliação classificatória? É aquela avaliação tradicional que classifica os alunos, que traz a nota como negociação. Mas o que é importante a gente pensar? Que a concepção de avaliação, ela tem por trás uma concepção de ensino e de aprendizagem. Então, a avaliação classificatória, ela tem por trás aquele pensamento de que o professor ensina e o aluno aproveita ou não aquele conteúdo que ele ensinou. Se aproveitou, que bom, você passou. Se ele não aproveitou, que pena, o problema é seu. Então, vocês percebem a diferença entre a relação de ensino e aprendizagem? Já a avaliação formativa é diferente. Existe sim o objetivo do professor, sempre vai existir, né? O que o professor quer que a criança aprenda, o aluno aprenda, mas a avaliação, ela tem o foco no processo. Eu estou preocupado com o que cada aluno vai aprender. Eu me preocupo com a aprendizagem de cada indivíduo. E para a gente avançar nesse processo de entender esses conceitos, eu vou trazer alguns trechos de sites e de livros. E aí eu quero esses trechos que estão no PDF. Vocês vão ler esses trechos junto comigo e aí a gente vai identificar se esses trechos eles revelam uma concepção de avaliação classificatória ou formativa. Então vamos lá, gente. Primeiro que eu vou ler, acompanhem comigo. A avaliação escolar é um processo sistematizado de registro e apreciação dos resultados obtidos em relação a metas educativas estabelecidas previamente. A avaliação de aprendizagem é mais frequente no caso dos alunos e é feita através de provas escritas, orais, testes, participação nas aulas e etc. É de um site que chama significados.com, aí tem a bibliografia. Que concepção de avaliação está por trás desse trecho, gente? Classificatória, não é? Essa questão do resultado, do foco no resultado, é o que está por trás da avaliação classificatória. Vamos ler junto o próximo trecho? A finalidade da avaliação não é a de descrever, justificar, explicar o que o aluno alcançou em termos de aprendizagem, mas a de desafiá-los todo o tempo a ir adiante, a avançar, confiando em suas possibilidades e oferecendo-lhes, sobretudo, o apoio pedagógico adequado a cada um.
Esse é um trecho da Jussara Hoffmann, do livro Avaliar, Respeitar Primeiro e Educar Depois. Vocês conseguem perceber a grande diferença que existe entre concepções de avaliação? A Jussara Hoffmann, ela fala de uma concepção de avaliação, inclusive, que avança na avaliação formativa, e a gente vai falar isso no fim desse módulo, que tem o foco muito no processo, né? E que fala da aprendizagem de cada um, da responsabilidade de que todos aprendam. E a gente tem mais 2 trechinhos aqui, vamos lá? Ó, a avaliação não é o ponto final. A classificação de cada indivíduo a partir do resultado do processo ensino-aprendizagem, pelo contrário, é um conjunto de ações desempenhadas no processo pedagógico. Ou seja, a ação não é só a prova, né, gente? Que contribui na coleta de dados, no registro de informações, na reflexão sobre o material acumulado e na exposição dos processos efetivados e nas possibilidades abertas. Esse é um trecho da Maria Tereza Esteban, num livro que chama Práticas Avaliativas e Aprendizagens Significativas em Diferentes Áreas do Currículo, que é também uma concepção de avaliação formativa, certo? Que fala muito sobre o desafio, quer dizer, a gente tem que se preocupar com a aprendizagem de cada um, trazer desafio para cada um. E o último trecho que a gente vai ler para dizer se é avaliação classificatória ou formativa, ele é de um site que chama Que Conceito. Historicamente, a avaliação surge como uma ferramenta de controle. Assim, é que através dela, os estabelecimentos de ensino não somente controlam a aprendizagem de seus alunos. Então, ó, vou parar um pouquinho aqui, porque já dá para ver essa questão do controle. Quando a avaliação ela está simplesmente a serviço do controle, mais nada. Senão que, além disso, lhes permite exercer um controle cuidadoso sobre a tarefa que realizam os mestres, já que são estes os que definitivamente têm a enorme responsabilidade de levar a cabo essa questão tão determinante para o progresso e a evolução da humanidade em qualquer parte do mundo. Aqui, nesse trecho, a gente ainda vê que existe uma tentativa de situar historicamente, porque historicamente, de fato, assim que sempre foi vista a avaliação escolar. E traz também o papel e a importância do professor, mas por trás a gente vê claramente uma concepção de avaliação classificatória. Depois da leitura desses 4 trechinhos, comparando cada tipo de avaliação, a gente consegue agora ter mais clareza para poder avançar no conceito que é o que a gente mais quer, que é o de avaliação formativa. O Philippe Perrenoud, neste livro aqui, ó, Avaliação da Excelência e Regulação das Aprendizagens entre Duas Lógicas, que é um livro que a gente vai usar muito para mostrar a nossa concepção de avaliação. Desde que a escola existe, pedagogos se revoltam contra as notas e querem colocar a avaliação mais a serviço do aluno do que do sistema. Essas evidências são incessantemente redescobertas e cada geração crê que nada mais será como antes, o que não impede a seguinte de seguir o mesmo caminho e de sofrer as mesmas desilusões. E aí, né, gente, a gente retoma o contexto histórico desses autores. O Philippe Perrenoud, ele não escreveu isso agora. Ele escreveu isso no século passado. E na segunda metade do século passado e no fim do século passado que ele escreveu esse texto, e os outros autores que a gente usa também escreveram no início dos anos 2000, a gente percebe que existe um movimento na educação de tentativa de inovar, entendendo o que está acontecendo no mundo e querendo trazer as crianças como protagonistas da própria aprendizagem. E o que significa isso? Significa que a gente tem que dar autonomia para elas, a gente tem que trazer motivação para a aprendizagem, elas têm que ter vontade de aprender e entender para que serve a aprendizagem. Então, eu aprendo não por causa de uma nota, não para passar em alguma matéria, eu aprendo porque eu gosto de aprender, porque aquele assunto é interessante, ele é trazido de uma maneira interessante. Então, gente, a questão que eu quero trazer, a reflexão que eu quero trazer agora no final dessa aula é a seguinte: durante todo esse tempo, né, que a gente vê os educadores querendo avançar e não conseguindo, e a escola ainda muito em cima de nota, a gente vê essas tabelas na educação infantil que não são nada mais que nota para as crianças muito pequenas, certo? Antes a escola até tinha a opção de querer ser assim ou não, mas hoje em dia não dá mais. O mundo do jeito que está, né? A gente fala em educação inovadora, só se fala em educação inovadora. O que é educação inovadora? É colocar a criança no centro do processo,
fazer com que a criança tenha noção da própria aprendizagem e participe da própria aprendizagem como protagonista e que ela goste de aprender, acima de tudo. Ela vai aprender não por causa da nota que ela vai tirar, do desempenho que ela vai ter, ela vai aprender porque ela quer aprender, porque aquilo é interessante, é importante para a vida dela. Então, o que a gente tem que fazer para mudar as estruturas da escola, é pensar em concepções de ensino e de avaliação que estão por trás das nossas ações, gente. Então, mais do que pensar só na escrita do relatório, como a própria Paulinha já trouxe na nossa primeira aula, o que tem esse texto? O que está por trás desse texto? É o que a gente vai entender. O que tem essa avaliação, essa tal de avaliação formativa, que quando a gente usa ela, dentro do texto do relatório, faz com que esse texto fique bom. Porque a minha sensação, quando eu ouço a reclamação das professoras, das coordenadoras, enfim, da escola, é que o texto não fica bom porque as pessoas não têm clara qual que é a concepção de avaliação que está por trás dele, o que tem que ser feito na escola como um todo, como instituição, para que esse texto seja um reflexo dessa prática. Então é isso, na próxima aula eu vou falar mais sobre os relatórios no contexto da avaliação formativa.